Pais se divorciam, 5 crianças pequenas ficam com fome e congelando na neve até que... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Neve caía densamente, grandes mantos brancos cobriam completamente as colinas ao norte de Campos do Jordão. O vento uivava como gritos em meio à noite de inverno, levando embora qualquer vestígio de calor que ainda restasse. Em um canto escondido entre 2 grandes rochas, 5 crianças se encolhiam sob uma lona de plástico velha e rasgada, os olhos vagos encarando a escuridão profunda à frente. Sara abraçava o irmãozinho mais novo, Léo, em seu colo. O corpo do menino estava gelado, os lábios, roxos. A garota de 12 anos tentava enrolá-lo melhor em um velho cachecol de lã, ao mesmo tempo em que limpava a neve acumulada em seus cabelos e sussurrava: "A mana tá aqui, Léo. Não dorme, tá ouvindo?" Ao lado, Mateus, 10 anos, esfregava as mãos trêmulas tentando acender uma fogueira com alguns galhos secos que encontrara na floresta. Seus dedos estavam dormentes, sangrando nas pontas, mas a chama mal cintilava antes de se apagar. "Não, você tem que acender", murmurava ele, os olhos vermelhos de raiva por se sentir impotente. "Mano Mateus, eu tô com muito frio." Emma, 6 anos, gemeu, seus olhos grandes agora opacos. Nicholas, 8 anos, puxou a irmã para mais perto, tirando o único casaco que tinha para cobrir os dois. "Aguenta mais um pouquinho, amanhã de manhã a mamãe vai voltar, né, Sara?" ele perguntou, erguendo o olhar. Sara não respondeu. Fitava a estrada coberta de neve lá longe, onde não havia sinal de ninguém. Dias atrás, sua mãe havia levado o grupo até aquela região montanhosa, e depois desapareceu, deixando uma promessa frágil: "Mamãe vai procurar ajuda, esperem aqui. Eu volto." Mas hoje já era o 4º dia. Ninguém apareceu. Sem a mãe, sem chamadas, sem nenhum gesto de humanidade. Sara mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. "Vai sim. Ela vai voltar", disse baixinho, mesmo sem acreditar em suas próprias palavras. Mateus finalmente desistiu, desabou na neve, a voz embargada: "E a gente vai morrer de frio aqui." "Não vai." Sara reagiu, forçando-se a ficar de pé. "Eu vou dar um jeito. Prometo." Ela tirou de dentro do bolso um saco plástico com algumas fatias de pão mofado. "Cada um pega um pedacinho, a gente tem que viver para ver a mamãe." Emma segurou o pedaço de pão duro como pedra, mordeu, mas não conseguiu engolir. Léo adormeceu, sua respiração entrecortada. O vento voltou a uivar. A neve batia no rosto, nos ouvidos, atravessava as roupas finas. Nicholas começou a chorar: "Tô com frio, tô com muito medo." Sara segurou sua mão, tentando manter a calma. "Escutem a mana. Todo mundo abraçadinho, em círculo, assim esquenta. Eu vou contar uma história, tá?" Mateus não se opôs. As crianças se juntaram silenciosamente em um pequeno círculo, encolhidas como um ninho de passarinhos no inverno. Sara começou a contar sobre uma casa aconchegante, com lareira, bolos de chocolate e uma mãe que sempre sorria. "Nessa casa", ela dizia, "cada um tem sua própria cama, um suéter vermelho, e toda manhã tem leite quentinho." "Eu quero essa casa", Emma murmurou, antes de começar a tossir forte. Mateus passou a mão nas costas da irmã, mas ele mesmo tremia de frio. Lá ao longe, uma luz bruxuleava numa casa ao pé da colina, mas a estrada coberta de neve parecia uma muralha intransponível. O som de uma porta de carro se abriu. Uma mulher de meia-idade saiu da casa, usando um casaco de pele grosso, levando seu cachorro para passear. Mateus se levantou de súbito, gritou: "Senhora! Por favor, ajuda a gente." A mulher olhou, mas ao ver as crianças sujas, com roupas rasgadas, ficou assustada, puxou o cachorro de volta para dentro e bateu a porta com força. Ela fugiu, Nicholas desabou. Sara sussurrou: "Não tem problema. A gente ainda tem uns aos outros. Ninguém vai abandonar ninguém. Entenderam?" Mateus segurou firme a mão da irmã, encarando-a: "Se amanhã a mamãe não voltar, eu vou até o vilarejo. Vou pedir ajuda para alguém. Não quero que o Léo morra. Você não vai sozinho." Sara apertou a mão dele.
É muito perigoso. Então o que você sugere? Mateus respondeu, exaltado, e logo ficou em silêncio. Baixou a cabeça, os olhos marejados. Desculpa, eu só tô com medo. Sara o abraçou apertado. Eu também tô com medo. Mas eu vou encontrar uma saída. O vento soprou forte, levantando a lona. Léo se mexeu, respirando com dificuldade. Sara imediatamente o puxou de volta, esfregando seu peito com as mãos. Léo, abre os olhos. Não dorme, tá me ouvindo? Ela falou, apavorada. Eu não gosto da neve, Léo murmurou em meio ao delírio. O grupo inteiro se abraçava, tentando conservar o último resquício de calor. No céu, os flocos de neve continuavam a cair, frios e impiedosos. Antes daquela noite sombria chegar para aquelas crianças, houve uma sequência de dias cinzentos que se acumulavam. Tudo começou quando os pais delas, Lorena e André, começaram a se endividar. A família morava num pequeno apartamento na periferia de Curitiba. Não tinham luxo, mas havia comida nas refeições e risos à noite. Você pegou o dinheiro emprestado de novo, André? Lorena gritou, a mão tremendo com os papéis da dívida. Você acha que o dinheiro da escola das 5 crianças cai do céu? André respondeu friamente, desviando o olhar. Faz 2 meses que você não traz um centavo para casa. Eu me mato trabalhando de garçonete e você. Cala a boca, Lorena. André gritou, socando a mesa. Já cansei disso tudo. A partir daí, as brigas extrapolaram as 4 paredes e passaram a acontecer diante das crianças. Sara teve que correr com Léo pro banheiro, tampando os ouvidos dele para não ouvir os gritos e os sons de coisas quebrando. Mateus ficou na frente da porta quando viu André se aproximando da mãe. Não encosta na minha mãe, ele gritou. Mas o homem apenas bufou e saiu sem dizer nada. Até que um dia, André saiu de casa com uma mala. Não volto mais. Tenho direito de viver e de amar como qualquer um. Com alguma vagabunda, né? Lorena gritou, trêmula. Para de usar os filhos como desculpa. Adeus. E foi embora, sem deixar nenhum centavo. Depois disso, Lorena desabou. O emprego de garçonete foi reduzido por causa da baixa clientela. Numa tarde, ela foi chamada à gerência. Senhora Lorena, me desculpe, mas teremos que fechar o restaurante temporariamente, disse o dono, com cuidado. Lorena apenas assentiu, saiu com sua bolsa nos braços, sem chorar, sem dizer nada. Mas ao chegar em casa, caiu no chão e chorou desesperadamente. O dinheiro do aluguel acabou. A comida foi ficando escassa. As últimas moedas foram usadas para comprar pão seco e leite de caixinha. Sara começou a deixar de comer para alimentar os irmãos. Mãe, e se a gente vendesse bilhetes de loteria? Mateus sugeriu. Lorena apenas o abraçou e não, nunca. Então, numa manhã, ela acordou todos, levantem. A mamãe vai levar vocês para casa da tia Rosa. Lá é tranquilo, tem neve, tem montanha. Vocês vão ficar seguros. A tia Rosa gosta da gente? Emma perguntou. Lorena hesitou, ela é irmã da mamãe. Vai cuidar de vocês por alguns dias. Mamãe volta logo. A viagem até as montanhas de Campos do Jordão levou quase meio-dia. A casa da tia Rosa ficava num declive gelado e deserto. Tia Rosa era uma mulher de mais de 50 anos, cabelos presos num coque, rosto sempre severo. Quando abriu a porta e viu as crianças, franziu a testa. O que é isso? Ela perguntou, fria. São meus filhos, Lorena respondeu baixo. Me ajuda a cuidar deles uns dias. Eu volto logo. Não sou abrigo de órfãos, Lorena. Só por uns dias. Eu vou arranjar outro emprego, depois levo eles de volta. Tia Rosa cruzou os braços, ficou em silêncio por um instante. Então, abriu a porta com má vontade em 3 dias. Nem uma hora a mais. Lorena abaixou a cabeça em agradecimento, beijou a testa de cada filho. Sejam bonzinhos.
A mamãe volta logo. Sara, cuida dos seus irmãos para mim. E então ela se virou e foi embora, sem olhar para trás. No primeiro dia, as crianças dormiram no galpão dos fundos, sem cama, sem cobertores, apenas com um monte de palha seca. No segundo dia, comeram mingau ralo com sal. No terceiro dia, tia Rosa entrou com o rosto frio, já acabaram-se os 3 dias. Levantem. Juntem suas coisas. Mas, nossa mãe ainda não voltou, Sara disse, trêmula. Não é problema meu. Já fiz demais cuidando de vocês por 3 dias. Tia, a gente não tem para onde ir, Mateus implorou. Fora da minha casa, ela gritou, jogando um saco com roupas rasgadas no quintal. As crianças seguiram em silêncio, nenhuma ousou chorar. Nas mãos de Sara havia apenas uma pequena sacola de pano, algumas roupas velhas e um pouco de pão seco que a mulher havia jogado junto. Vão embora, seus parasitas. Eu não devo nada a vocês. O portão se fechou atrás deles, mais frio que o próprio vento que soprava. Os irmãos vagaram pela floresta de pinheiros, perdidos em uma área selvagem, até que uma antiga estação ferroviária abandonada se tornou o abrigo forçado. Ninguém no mundo sabia da existência deles. Ninguém. A estação de trem velha se equilibrava em meio à floresta de pinheiros. As paredes estavam manchadas de mofo, o telhado de zinco enferrujado tremia a cada rajada de vento. As janelas estavam quebradas, o chão era gelado como gelo. Mas era o único lugar onde as 5 crianças podiam se proteger. Sara enrolou Léo com seu casaco fino, mantendo-o colado ao peito. Léo, tá ouvindo a mana? Tem que respirar direitinho, assim ó, sussurrava ela, mesmo com os próprios lábios já dormentes de frio. Mateus abriu a mochila e tirou a última fatia de pão seco. Sara, divide. Ela assentiu levemente, partiu o pão em 5 pequenos pedaços como se estivesse dividindo um tesouro precioso. Emma e Nicholas comiam migalhas como se saboreassem a última esperança que restava. Amanhã vou até o vilarejo, vou pedir ajuda para alguém, disse Sara, mas seus olhos estavam voltados para o canto escuro. Um lugar onde a luz não alcançava, onde a verdade dolorosa era mais nítida que qualquer consolo. Não. Mateus se levantou. Eu vou. Você tem que ficar com o Léo. Eu sei o caminho, sou mais rápido. Sara balançou a cabeça. Não pode. Se te pegarem. E daí? Vamos esperar a morte aqui? Mateus rebateu, virando de costas, mordendo os lábios. Na manhã seguinte, Mateus saiu da estação em silêncio. Caminhava descalço pela neve, as mãos envoltas em 2 meias molhadas. A primeira casa em que bateu era uma cabana de madeira na encosta da montanha. Um homem idoso, seu Eduardo, atendeu à porta. Senhor, por favor, eu e meus irmãos estamos com fome. Pode nos dar algo para comer? Seu Eduardo olhou o garoto de cima a baixo, franzindo a testa. Filho de quem você é? Só queria um pouco de pão. Some daqui antes que eu chame a polícia civil, gritou o homem, batendo a porta com força. Mateus tentou mais 3 casas, mas as respostas foram sempre as mesmas: rejeição, desconfiança, até mesmo ameaças. Uma senhora chamada Dona Isabel chegou a jogar algumas moedas para fora e gritar: moleques como você são ladrões. Vá embora. Mateus abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo. Ele pegou as moedas, mas logo as deixou cair no chão. Eu não tô pedindo esmola. Só quero que meu irmão viva. Ele voltou correndo para a estação, desesperado. Emma estava com febre. Seu rosto estava em brasa, os olhos turvos. Sara estava ao lado dela, com um pano molhado com neve sobre a testa da menina. Chamei por ela várias vezes e ela não respondeu, murmurou Sara. O coração ainda bate, mas está muito fraco. Léo tossia com força, o rosto pálido. Nicholas tentava cobri-lo com um cobertor rasgado, os lábios roxos. Mateus, alguém ajudou? Perguntou Sara, a voz rouca. Ele balançou a cabeça, engasgado, e ninguém acreditou em mim. Sara levou as mãos à cabeça. Não podemos continuar assim.
Não podemos. Lá fora, o céu escurecia. O vento uivava ainda mais forte. A tempestade de neve começava a se formar. Sara se levantou, os olhos travados entre o medo e o desespero. Eu vou quebrar a vitrine do mercado. Preciso pegar comida. Não posso deixar vocês morrerem desse jeito. Não, mana. Mateus segurou sua mão. Eles vão te prender. Vão te levar. E aí? E a gente? E o que mais resta? Esperar a morte, gritou Sara, chorando pela primeira vez diante dos irmãos. Emma murmurou, não briguem, minha cabeça dói. Todos se calaram. O desespero era como uma névoa espessa que cobria todo o espaço. Nicholas olhou para fora, se a gente voltasse na casa da tia Rosa. Vai que ela mudou de ideia. Mateus cerrou os punhos. Não. Ela expulsou a gente, lembra? Jogou a gente fora como se fosse lixo. Eu não volto pra lá. Sara não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Léo, que respirava com dificuldade, suas mãos tremendo. Sua mente girava em espiral. Por que o mundo havia lançado aquelas crianças nesse lugar? Por que ninguém ajudava? Ela ainda era só uma criança. De repente, um estrondo soou. Uma parte do telhado de zinco foi arrancada pelo vento, e a neve começou a invadir o abrigo. Droga! Gritou Mateus. Temos que cobrir. Ele pegou uma tábua velha de um canto, junto com Nicholas, tentando colocá-la no lugar. Mas a madeira era pesada demais, os dois lutavam para mantê-la firme. Mana Sara! Gritou Emma. Sara correu até lá, e os três uniram forças. O braço de Sara sangrava ao bater em um prego. A neve chicoteava seus rostos. Mas eles continuavam lutando para manter a cobertura. Finalmente, Mateus conseguiu prender um dos lados, criando uma barreira improvisada. Todos desabaram no chão. Exaustos. Congelando. Famintos. Já não sentiam mais nada além do cansaço extremo. Léo respirava um pouco melhor. Mas os olhos dele ainda estavam fechados. Sara sussurrou, só precisamos passar dessa noite, só essa noite. Mas nem ela sabia se o amanhã ainda chegaria para eles. Enquanto as crianças se encolhiam entre o gelo na estação abandonada, apenas alguns quilômetros dali, em uma casa aquecida por um fogão a carvão, tia Rosa tomava seu café da manhã sentada à mesa de madeira polida. O toque do telefone ecoou. Na tela aparecia o nome Lorena. Tia Rosa encarou por alguns segundos, depois apertou o desligar-o sem hesitar. Na hora do aperto some, depois lembra de mim, murmurou ela, voltando-se para o gato deitado na cadeira. Só procuram a gente quando estão sem saída, né, Zico? Pouco depois, uma vizinha chamada Dona Teresa, uma senhora bondosa que morava ao lado, veio fazer uma visita. Ela usava gorro de lã e carregava uma cesta de maçãs. Rosa, cadê as crianças? Perguntou Teresa, com preocupação na voz. Vi semana passada você chegando com elas, não foi? Tia Rosa forçou um sorriso. Ah, sim. Cuidei delas por uns dias. Mas estavam muito travessas. Derrubaram as coisas da casa, até fugiram à noite. Falei, mas não me ouviam. Aí foram embora. Foram embora, os olhos de Teresa se arregalaram. Com esse frio. Pode ficar tranquila. Já avisei as autoridades. Fiz minha parte. Não posso sustentar um batalhão, né? Teresa hesitou. Tem certeza de que não se perderam ou que algo aconteceu? Não. São fortes, espertos. Eu até ensinei eles a se virarem sozinhos. Rosa sorriu, tomando um gole de café. À noite, ela entrou na internet e postou no Facebook. Hoje em dia, criança não sabe ser grata. Cuido dos meus sobrinhos e ainda dizem que sou cruel. Me diga, quem dá comida 3 dias seguidos e é chamada de um monstro? Ingratidão total. A postagem teve muitos comentários, vários em apoio.
Você foi boazinha demais. Essas crianças de hoje só querem saber de viver às custas dos outros. Ninguém é obrigado a cuidar do filho alheio. Rosa lia os comentários satisfeita, mas em seu olhar havia um traço de inquietação. Ela sabia que havia passado dos limites. Abandonar crianças não era pouca coisa. Se as autoridades descobrissem a verdade, ela poderia ser acusada de maus-tratos ou abandono de menor. À noite, sozinha no quarto, Rosa não conseguia dormir. O vento lá fora uivava como se fosse alguém chorando. Cala a boca, ela disse em voz alta, como se aqueles sons fossem as vozes das crianças voltando para cobrar justiça. Ao mesmo tempo, em Curitiba, Lorena estava deitada num canto do abrigo social, abraçada a uma mochila rasgada, o corpo enrolado em um cobertor velho. Uma assistente social, uma jovem chamada Lúcia Moreira, se aproximou com delicadeza. Dona Lorena, hoje teve uma ligação para a senhora. Lorena se levantou de sobressalto, os olhos fundos de tantas noites sem dormir. Quem ligou? Foi a Sara. Lúcia balançou a cabeça. Não sei. Era um número desconhecido, mas desligaram logo em seguida. Lorena suspirou, a voz rouca. Dona Lúcia. Por favor, se alguém encontrar meus filhos, por favor, me avise, por favor. Lúcia sentou-se ao lado dela, suavemente, a senhora pode me contar tudo? Desde o começo, cada detalhe. E, pela primeira vez em semanas, Lorena desabou em lágrimas. Contou sobre André, o marido traidor, ou sobre Rosa, a irmã de sangue, fria e cruel até o fim, e sobre Sara, a filha mais velha de apenas 12 anos que teve que carregar o peso de toda uma família. Eu errei. Eu deixei eles. Eu só pensei que seriam alguns dias e que eu voltaria. Então por que não ligou antes? Lúcia perguntou com doçura. Eu não tive coragem. Eu não tinha nada. Não podia levar meus filhos de volta pro nada. Eu fracassei. Lúcia apertou a mão de Lorena. A senhora ainda pode consertar isso. Mas tem que começar agora. Naquele mesmo momento, na casa aconchegante de Rosa, ela reacendia o fogo da lareira, com o telefone na mão. Era de novo o número de Lorena. Não desiste, hein? Murmurou ela, e desligou mais uma vez. Zico, o gato, miou suavemente e pulou em seu colo. Ela acariciou o dorso do animal, tentando se convencer e ninguém sabe de nada. Vai passar. Mas lá fora, o vento continuava a soprar, a neve caía cada vez mais densa. E no meio da noite, na estação de trem abandonada, 5 crianças ainda esperavam que alguma mão amiga as resgatasse, algo que nem seus próprios parentes fizeram. Naquela noite, o céu parecia desabar. O vento atravessava cada fresta da estação antiga, a neve avançava como se quisesse engolir o mundo inteiro. No canto gelado, Sara segurava Léo, o corpo do menino já era apenas um amontoado frágil e trêmulo. Léo, tá ouvindo a mana? Fala alguma coisa, Sara sussurrava, o rosto colado ao dele. Mas o sopro de vida que saía dos lábios de Léo era quase invisível, frágil a ponto de se perder no ar. Mateus revirava a velha mochila. Mana. Tem mais algum pano? Qualquer coisa para aquecer ele? Não tem mais nada, Sara respondeu com voz embargada. Nada. Emma estava encolhida nos braços de Nicholas, suor escorrendo pela testa. Tô com frio e tô com calor também. Ela tá com febre. Nicholas se alarmou. Mana Sara. Faz alguma coisa. Sara se levantou de um pulo. Eu tenho que achar alguém para ajudar. Tem que ter ajuda. Um posto de saúde. Você não vai a lugar nenhum. Mateus a impediu. Lá fora tá congelante. Se você sair, não vai voltar. E vamos fazer o quê? Esperar a morte? Sara gritou, as lágrimas descendo sem controle. Léo tá morrendo. Emma tá com febre. Eu não posso ficar parada. Mateus ficou em silêncio. Era a primeira vez que via Sara perder o controle assim. Ou então, engoliu seco, a gente devia morrer logo.
A frase foi como um tapa. Nicholas olhou assustado. O que você tá dizendo? Ninguém ajuda a gente. Ninguém se importa com a gente. Mateus murmurou. Nem a mamãe voltou. Emma chorava baixinho, a voz falhando. Eu não quero morrer, eu quero ir para a escola, quero tomar leite. Sarah ajoelhou-se, abraçando os três. Não. Ninguém fala isso. A gente vai viver. A gente tem que viver. Ela ergueu o rosto para a escuridão densa, onde o vento rugia como um desafio. Tudo era frio, tudo era desesperança. Amanhã eu vou descer até o vilarejo. Vou encontrar alguém. Nem que me prendam, nem que eu morra, eu preciso tentar. Você não vai morrer, Nicholas murmurou. E se for a gente que morrer? Mateus disse com voz trêmula. Se o Léo parar de respirar? Ninguém respondeu. Lá fora, a neve continuava a cair, impiedosa. Sarah envolveu Léo com as duas últimas camadas de tecido que tinham. Sussurrou no ouvido do menino. Você tá ouvindo, Amana? Você tem que resistir, tem que esperar por mim, não pode desistir. Léo não reagiu. O corpinho leve, como se estivesse prestes a desaparecer junto com o frio. Todos se enfiaram debaixo da lona rasgada, abraçados uns aos outros. Do lado de fora, pedaços do telhado quebrado caíam com sons ameaçadores. Aquela foi a noite mais fria do inverno. A temperatura caiu a menos 14 graus Celsius. Emma murmurou, conta uma história, mana. Sarah engoliu seco. Era uma vez uma casinha no meio da floresta, onde 5 irmãos viviam juntos. Mesmo sem pai nem mãe, eles se amavam muito. Mateus sorriu, fraco. Tinha lareira? Tinha sim. E também bolinhos com mel. Todas as noites, eles deitavam bem juntinhos, contavam histórias e riam alto. Alguém amava eles? Emma perguntou. Tinha sim, respondeu Sarah, os olhos cheios de lágrimas. Uma pessoa muito boa. Ela achou eles no meio da neve, abraçou todos e disse, a partir de agora, vocês nunca mais vão sentir frio. Nicholas sussurrou, essa pessoa vai chegar mesmo? Vai, Sarah fechou os olhos. Se a gente se mantiver juntos e acreditar num milagre, ela vai chegar. Emma assentiu, os olhos quase fechados. Mateus abraçou Sarah, pela primeira vez desde que saíram da casa da tia Rosa. Mana Sarah, ele disse baixinho. Desculpa por ter falado que a gente devia morrer. Eu só tava com muito medo. Eu também tenho medo. Sarah segurou sua mão. Mas a gente ainda tem uns aos outros. Nunca se esqueça disso. A noite passou. Ninguém dormiu profundamente. Eles se revezavam, aquecendo as mãos de Léo, ajeitando o pano na testa de Emma, abraçando Nicholas enquanto ele tremia sem parar. Lá fora, a tempestade de neve uivava. Mas lá dentro, as 5 crianças continuavam abraçadas. E, na escuridão mais profunda, o que ainda restava era a esperança frágil, mas mantida firme nos braços trêmulos daquelas almas pequenas. O dia finalmente amanheceu. A luz tênue atravessava as nuvens espessas, refletindo sobre a neve branca e ofuscante. O mundo parecia paralisado, congelado pela longa noite da tempestade. Sarah foi a primeira a abrir os olhos. Não sentia mais as pernas. A visão turva, o coração disparado ao encostar a mão no peito de Léo, ainda havia batimentos, fracos, mas presentes. Léo, você tá vivo. Tá ouvindo, Amana? Sussurrou ela, as lágrimas molhando o rosto em alívio. Mateus sentou-se ao lado, o rosto escurecido pelo frio. Você escutou isso? Tem um barulho, motor. Todos se calaram. Ao longe, do outro lado da encosta coberta de neve, o som de um motor lento e pesado. Um caminhão estava parado na beira da estrada, a pouco mais de 100 metros de onde eles estavam. Tem alguém. Nicholas gritou, a voz rouca de frio. Tem alguém lá fora. Eu tenho que ir até lá. Sarah decidiu, levantando Léo nos braços e apertando-o com força.
Deixa que eu vou no seu lugar. Mateus tentou correr atrás, mas Sara balançou a cabeça. Eu sou mais forte. Fica aqui com a Emma e o Nicholas. Eu prometo que volto. Eu juro. Sem esperar mais, Sara correu. Cada passo afundava na neve, suas pernas dormentes pareciam não pertencer mais ao corpo. O vento batia em seu rosto, os olhos ardiam por causa do gelo. Mas ela não parou. Por favor, ela murmurava, por favor, não vá embora, não vá embora. Quando já estava a poucos metros, Sara viu a porta do caminhão se abrir. Um homem de meia idade, de porte forte usando um casaco de couro, desceu. Ele ajustava a amarração da carga na traseira do veículo quando ouviu o grito desesperado. Por favor. Ajuda, me ajuda. Tem crianças, com frio, quase morrendo. O homem levantou o olhar, surpreso ao ver a garota de cabelos desgrenhados, rosto avermelhado pelo vento, segurando firmemente uma criança imóvel nos braços. Meu Deus, ele murmurou, correndo em direção a ela imediatamente. Eu não sei seu nome. Mas, por favor, ajuda a gente. A gente tá na estação, meus irmãos. Sara não conseguiu terminar, suas pernas cederam. O homem amparou os dois. Meu nome é Gabriel. Já passou. Vocês vão ficar bem agora. Sem fazer mais perguntas, Gabriel colocou Léo no banco da frente aquecido do caminhão, ligou o aquecedor no máximo. Enrolou Sara com um cobertor de lã retirado da caçamba e voltou rapidamente à estação. Sara segurou a mão dele, indicando o caminho com voz trêmula. Logo atrás das pedras grandes, meus irmãos ainda estão lá. Quando o caminhão chegou, Mateus se levantou como um raio. Sara! Você voltou. Ele vai ajudar, ela gritou. A gente tá salvo. Gabriel abriu a porta de trás do veículo, puxou cada criança para dentro, enquanto enrolava mais cobertores, cachecóis e examinava cada rosto pálido. Quem é o senhor? Nicholas sussurrou. Sou só um entregador. Mas a partir de agora, sou alguém que não vai abandonar vocês. Quando os 5 estavam acomodados no caminhão, Gabriel deu partida e seguiu em direção à cidade. O senhor vai levar a gente para onde? Mateus perguntou, com a voz fraca. Pro hospital mais próximo. Depois, para um lugar quentinho. Durante todo o trajeto, Gabriel não disse mais nada. Apenas olhava pelo retrovisor, onde os 5 pequenos estavam encolhidos, mas sem o mesmo medo de antes. No Hospital Central de Campos, médicos e enfermeiros correram ao ver as 5 crianças sendo retiradas do caminhão, cobertas de neve. Um deles com hipotermia grave, gritou um médico. Rápido! Sala de emergência número 3. Sara já não tinha forças para entender o que falavam. Só se lembrava de que, antes de desmaiar, alguém colocou a mão em seu ombro e disse com ternura. Você foi incrível, minha filha. Agora vocês estão seguros. Sara deitou na maca, a luz branca da sala de emergência brilhava acima. Ela virou a cabeça e viu Léo sendo entubado pelos médicos. O coração dele ainda batia, fraco, mas batia. Seus olhos se embaçaram, mas dessa vez de alívio. A gente tá vivo. Graças a Deus, a gente sobreviveu. O som do monitor cardíaco ecoava ritmicamente na sala fria e branca. O cheiro de antisséptico pairava no ar. Sara abriu os olhos, levou alguns segundos para perceber que o teto acima não era mais de zinco enferrujado da estação, mas sim luzes elétricas brilhantes, calorosas. O Léo, onde tá o Léo? Ela se levantou assustada. Uma enfermeira jovem correu até ela. Calma, querida. Seu irmão tá sendo cuidado. Os médicos estão fazendo o melhor possível. Sara ainda respirava ofegante. E meus irmãos? Mateus, Nicholas, Emma. Todos estão sendo reidratados e aquecidos, uma voz masculina respondeu por trás. Ela se virou. Gabriel, o homem que os havia salvado, estava parado à porta com um olhar preocupado e gentil. Tô aqui. Não vou deixar vocês. Sara ficou em silêncio e, de repente, caiu em prantos.
Chorou como nunca, como se todo o sofrimento reprimido tivesse encontrado uma brecha. Gabriel se aproximou, colocou a mão sobre seu ombro. Vocês estão seguros agora, Sara. A partir de hoje, não vão mais passar frio nem fome. No escritório da assistência social da cidade de Campos do Jordão, o responsável, Sr. Ramiro Ferreira, cabelo grisalho, expressão séria mais acolhedora, lia os documentos do caso. Abandono de 5 menores. Sem documentos. Mãe desaparecida. Tia foi a última a cuidar. Ele olhou para Gabriel. O senhor foi quem os encontrou e trouxe até aqui? Sim. Gabriel assentiu. Eu não podia ignorar aquilo. Eles sobreviveram a um frio de matar. E o senhor não tem nenhum vínculo familiar com eles? Não. Mas estou disposto a acolhê-los enquanto as investigações seguem. Moro sozinho e tenho uma casa grande. Já pensei em adotar antes, mas nunca tive oportunidade. Ramiro encarou Gabriel, em silêncio. Parecia ponderar algo mais profundo. Por fim, falou com calma. Vamos enviar uma equipe para avaliar sua residência. Mas eu tenho a sensação de que o senhor é a primeira pessoa a realmente colocar a mão no ombro dessas crianças com carinho. Gabriel sorriu de leve. Só fiz o que era certo. No quarto do hospital, Mateus acordou, olhando em volta confuso. Nicolas dormia ao lado, e Emma estava sentada sorrindo fraquinho. Tem leite quente de verdade. Cadê a Sara? Mateus perguntou. Tá tudo bem agora. Sara apareceu do outro lado. O tio Gabriel, ele salvou a gente. Mateus olhou desconfiado para o homem estranho. Mas o olhar de Gabriel o fez baixar a guarda. O senhor não é igual à tia Rosa, ele murmurou. Não. Gabriel sentou-se, o olhar sincero. Não sou perfeito. Mas eu não minto. E nunca vou abandonar vocês. No dia seguinte, Sara foi chamada para conversar com Ramiro e uma assistente social chamada Paula Soares. Você pode nos contar tudo desde o início? Paula perguntou, com voz suave. Queremos entender por completo. Sara contou. Desde o abandono do pai, o desemprego da mãe, até o dia em que foram expulsos da casa da tia Rosa. Cada palavra doía ao ser dita. Ela expulsou a gente no mesmo dia em que começou a nevar. Sara disse, com a voz embargada. Ramiro assentiu. Agora está tudo claro. Paulo anotou, depois perguntou com cuidado, você quer voltar para sua mãe? Sara baixou a cabeça. Não sei. Ela disse que voltaria, mas não voltou. Aqueles dias, a gente achou que ela tinha nos deixado para sempre. Paula trocou olhares com Ramiro e depois assentiu para Gabriel. Vamos tentar entrar em contato com a senhora Lorena. Mas, por enquanto, o senhor Gabriel será o responsável temporário, se vocês aceitarem. Gabriel se virou para as crianças. Eu não vou forçar ninguém. Mas, se vocês concordarem, minha casa será a casa de vocês, pelo menos até que tudo esteja esclarecido. Mateus olhou para os irmãos, depois para Sara. A gente aceita, se o senhor continuar dando leite para Emma toda manhã. Gabriel riu. E também pão com geleia. Fechado? Emma o abraçou e disse baixinho, pai. A sala ficou em silêncio. Sara não sorriu, mas seus olhos brilhavam. Pela primeira vez em muitos dias. 3 semanas depois, o clima ainda estava fresco, mas na pequena casa de madeira nos arredores de Campos do Jordão, a vida realmente havia recomeçado. Sara estava sentada perto da janela, com a luz da manhã iluminando seu caderno de exercícios. Risadinhas vinham da sala de estar, onde Mateus e Nicolas disputavam o controle remoto para escolher o canal de desenhos. Nem pensar, gritou Mateus. Você escolheu o filme de terror da outra vez e fez a Emma chorar. Então coloca no jornal, para ver se o Léo dorme logo, respondeu Nicolas, mostrando a língua. Da cozinha, Gabriel falou sério, Mateus, Nicolas. Se continuarem brigando, só vai poder assistir programa de culinária comigo, hein? Não ou
Os dois gritaram ao mesmo tempo, mas logo caíram na gargalhada. Gabriel saiu com uma bandeja de torradas e leite quente, colocando-a na mesa. Hora do café da manhã. Sara, você já terminou a lição? Sim, senhor. Sara sorriu e fechou o caderno. Gosto mais de estudar aqui. Claro, tem professora particular que vem até em casa, provocou Mateus. Melhor do que andar 3 quilômetros na neve, né? Emma levou o copo de leite ao nariz, cheirando com prazer. Eu gosto mais do leite com espuma. Tem todo dia. O pai é o melhor. Gabriel sorriu com ternura e passou a mão no cabelo da menina. O pai só sabe fazer espuma direitinho. Depois do café, todos foram passear pelo pequeno jardim em frente à casa. Gabriel havia plantado algumas fileiras de flores roxas, dizendo que eram flores para um novo começo. As crianças brincavam de amarelinha no chão de tijolos, e os passos batendo no chão pareciam afirmar que agora elas realmente tinham um lugar ao qual pertenciam. Naquela noite, Gabriel estendeu um grande mapa sobre a mesa de jantar e apontou para vários locais, e neste verão, se tudo der certo, eu vou levar vocês para o litoral. Aqui é Arraial do Cabo. Tem areia branca, frutos do mar grelhados e castelos de areia. É um mar de verdade, tio? Perguntou Emma, com os olhos brilhando. Não é mar de sonho, não, interrompeu Nicholas. Mateus falou em tom mais sério, e nunca viu mar de verdade. Só em livros. Gabriel olhou para cada criança, com a voz cheia de carinho, e então a primeira vez vai ser com a nossa família, combinado? Combinado, gritaram todos juntos. A escola de meio período próxima à casa organizou uma atividade de orientação para novas crianças. Gabriel levou os 5, segurando a pasta com os documentos e com o coração tão ansioso quanto eles. O diretor, Sr. Pedro Silva, simpático e perspicaz, apertou a mão de Gabriel e soube que o Sr. Gabriel adotou 5 crianças de uma vez. É algo raro. Gabriel sorriu humildemente. Elas não são só uma responsabilidade. São um presente. Pedro se abaixou e perguntou a Sara: você gosta de estudar? Sara assentiu. Sim. Eu também quero aprender a desenhar. Temos aula de artes toda terça-feira à tarde, disse Pedro. E o Mateus vai ser incluído no grupo de artes. A professora disse que ele tem talento. Mateus ficou vermelho. Eu só desenho uns gatos. Isso já é um bom começo, Pedro sorriu. Enquanto isso, Nicholas e Emma se enturmaram rapidamente com a turma infantil. Léo foi colocado na turma do jardim, com uma professora jovem chamada Sofia, paciente e gentil. Léo fala muito pouco, Gabriel disse em voz baixa durante a conversa com Sofia. Tudo bem, ela sorriu. Ele vai falar quando se sentir seguro. No fim do dia, Léo segurou a mão de Gabriel e sussurrou pela primeira vez em semanas: eu gosto daqui. Gabriel parou, então se abaixou para abraçar o menino. Eu também gosto, Léo. Naquela noite, a família organizou um acampamento dentro de casa. Gabriel montou uma tenda com lençóis no meio da sala de estar, acendeu uma lanterna e começou a contar uma história. Era uma vez um homem que vivia sozinho. Triste por não ter ninguém com quem conversar, ele começou. Um dia, ele encontrou 5 estrelas cadentes caídas na floresta de neve. Somos nós, né? Disse Emma alto. Sim, Gabriel piscou. Estrelas que sabiam rir, sabiam desenhar, sabiam comer todos os bolinhos sem deixar nenhum pros outros. Que conto de fadas esquisito, riu Mateus. Mas eu gostei. Sara não disse nada, apenas ficou deitada dentro da tenda, olhando para o teto, onde a luz da lanterna formava pontos brilhantes. Ela tirou do bolso um pedaço de papel e um desenho que fez naquele dia, e 5 crianças de mãos dadas diante do mar, com um homem grisalho no meio. Na parte inferior, uma frase escrita com capricho. Família não é sangue. É quem nunca nos abandona. Março chegou, a neve começou a derreter. O céu de Campos do Jordão se iluminou com os primeiros raios de sol da primavera. No pequeno jardim da casa de Gabriel, Sara e Mateus o ajudavam a preparar a terra para plantar cenouras.
Nicholas corria regando, mas sem querer molhou a blusa de Léo, que soltou uma risada. Emma sentava nos degraus, arrumando pedrinhas em forma de coração. A vida havia realmente mudado. Naquela manhã, Gabriel recebeu uma ligação de Ramiro Ferreira, o assistente social. Tem novidade, Sr. Gabriel, disse Ramiro pelo telefone. A dona Rosa foi indiciada por abandono de incapaz, e está obrigada a pedir desculpas públicas às crianças na televisão local. Gabriel assentiu levemente. Obrigado. E a mãe das crianças, como está? A dona Lorena tem melhorado bastante no programa de apoio psicológico, respondeu Ramiro. Ontem mesmo ela escreveu uma carta para os filhos. Gabriel hesitou. Acho que as crianças devem decidir se querem ler ou não. À noite, depois do jantar, ele colocou o envelope sobre a mesa. Sua mãe mandou uma carta. Eu não sei o que está escrito. Se quiserem, podem abrir. As 5 crianças se entreolharam. Sara estendeu a mão com leve tremor, abriu o envelope devagar e começou a ler em voz alta. Queridos filhos. Eu sei que não mereço o amor de vocês. Cometi o maior erro da minha vida e deixei o desespero me dominar e esqueci meu dever de mãe. Toda noite sonho com vocês encolhidos na neve. Dói tanto que mal consigo respirar. Se vocês estão felizes com o homem que salvou vocês, o Sr. Gabriel, então eu espero poder vê-los bem, mesmo que eu não esteja mais ao lado. Eu concordo que o tio Gabriel se torne o tutor legal. Mas, se um dia vocês estiverem prontos para perdoar, peço que me deixem abraçá-los mais uma vez. Com amor. Mamãe Lorena. O silêncio tomou conta da sala. Léo levantou a cabeça e perguntou baixinho, ela vai voltar? Sara abaixou os olhos. Ela não nos abandonou totalmente. Ela só não foi forte o suficiente. Mas pelo menos ela sabe que errou. Mateus apertou suavemente a mão dela. Eu ainda não consigo perdoar. Mas também não odeio mais a mamãe. Gabriel se aproximou. Seja qual for a escolha de vocês, eu estarei sempre aqui. Somos uma família agora, não é? Nicholas assentiu. Sim. A família das crianças que sabem sobreviver. Uma semana depois, ocorreu o julgamento da tia Rosa. Sara e Mateus foram chamados como testemunhas. A imprensa noticiou o caso, e os moradores comentavam sem parar. No banco das testemunhas, Sara ficou ereta, com o olhar firme. Minha tia, Rosa Fernandes, nos expulsou de casa na noite mais fria do inverno. Ela disse, eu não sou orfanato. Quase morremos por causa disso. Tia Rosa estava sentada abaixo, com o rosto pálido, em silêncio. Ramiro apresentou provas de difamações publicadas na internet, além de depoimentos de vizinhos como Dona Teresa. O juiz declarou. A ré é condenada a 18 meses de liberdade vigiada, com obrigação de se desculpar publicamente e cumprir 120 horas de serviços comunitários em centro infantil. No corredor do tribunal, um repórter perguntou a Mateus, você gostaria de dizer algo à tia Rosa? Ele olhou para a câmera e respondeu com firmeza, eu não preciso do pedido de desculpas dela. Só quero que ela nunca mais machuque outra criança. Um mês depois, numa tarde de sábado, a pequena casa de Gabriel se encheu de risos. Eles celebravam o Dia da Família ou pela primeira vez. Sara fez pudim com a receita que aprendeu com a professora Paula. Mateus expôs um novo quadro, retratando a antiga estação de trem transformada em um jardim sob o sol. Emma e Nicholas fizeram uma peça de mímica. Léo subiu na mesa no meio do espetáculo e gritou. Eu tenho uma casa. Todos aplaudiram forte. Gabriel gargalhou e abraçou cada um. Não precisamos esperar a adoção oficial, hoje eu declaro, a partir de agora, vocês são meus filhos, e eu sou o pai de vocês. Sara se sentou perto da janela, onde a neve começava a cair de novo. Mas, desta vez, ela não estremeceu nem teve medo. Mana Sara, Emma sentou-se em seu colo. A neve é bonita, né? Sim. Porque agora ela não é mais fria. Sara beijou a bochecha da irmã.
Porque agora a gente tem um lar. Lá fora, a neve caía suavemente, cobrindo o telhado com uma camada branca pura. Mas, por dentro, a lareira ardia, e as risadas enchiam todos os cantos. A família havia renascido do lugar mais desesperador. A neve não assusta mais, porque agora a gente tem um lar. Essa história é uma prova comovente do poder do amor, da resiliência e da bondade. Mesmo abandonadas, as 5 crianças não perderam a esperança e jamais deixaram umas às outras. No meio da neve do desespero, um gesto de compaixão de Gabriel acendeu uma nova vida. A lição aqui é, das vezes, família não é quem compartilha nosso sangue, mas quem escolhe nos amar e nos proteger incondicionalmente. E não importa quão dura seja a vida, e enquanto houver amor e esperança, sempre haverá luz no fim do caminho. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.